dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor para você, meu irmão e minha irmã, que faz parte do grupo Quarto de Guerra, que está lutando pela restauração do seu casamento, pela restauração do seu noivado, pela restauração do seu namoro. E que em primeiro lugar, primeiramente, está lutando pela sua restauração pessoal e espiritual. Para quem já ouviu meus áudios, vai ouvir mais uma vez os áudios sobre o exercício da fé. Para quem já me conhece, me chamo Johnny Oliveira, sou um dos ADMs e tutores do Quarto de Guerra, a qual está à frente junto com a irmã Adriana, Com a irmã Adriana, com a irmã Duda, com a irmã Bianca, com o irmão Mota, com o Bruno, com a Adriene. Nós estamos à frente do Quarto de Guerra. Hoje trarei mais um áudio sobre o exercício da fé. Antes de falar sobre o áudio do exercício da fé, eu peço a você, meu irmão e minha irmã, quando ouvir esse áudio, dê o like, e fala sobre o nosso canal no YouTube para algumas pessoas que estão desesperadas, que estão lutando pela restauração do casamento, que estão querendo resolver as coisas do seu jeito, Quanto mais você apresentar o nosso canal do Quarto de Guerra para algumas pessoas, cada vez mais o nosso canal ele vai crescer, E nosso canal tem sido uma bênção. Tem edificado bastante vidas, tem bastante casamentos sendo restaurados, E é um projeto maravilhoso que nasceu do coração de Deus através da irmã Adriana, E tá aí crescendo a cada dia mais. Dê o like, ajude o nosso canal a crescer cada vez mais, não para nos vangloriar, mas sim para o nome de Deus ser exaltado, ser glorificado e ser adorado. O nosso canal não fala só sobre testemunhos, de restauração, como já foi falado sobre testemunho de uma das nossas ADMs, que já foi OM, mas logo em breve o nosso canal também vai falar sobre testemunho de vida, de tudo aquilo que Deus fez, de tudo aquilo que Deus fez o impossível, quando aos olhos humanos acreditavam que não teria mais jeito, E Deus foi lá e pôs a mão, pôs o milagre acontecer. O milagre aconteceu. Sem mais delongas e demoras, o exercício da fé de hoje, o áudio que eu vou estar gravando, é baseado no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, que vai do versículo 1 até o 58, que fala sobre a igreja de Corinto. A igreja de Corinto despertou a atenção do apóstolo Paulo, quando em seu meio os crentes manifestaram uma ação não muito típica para quem se professava cristão. Segundo pesquisadores, alguns crentes em Corinto rejeitavam a doutrina principal do Evangelho, a ressurreição de Cristo Jesus. E se perguntássemos em que isso comprometeria a fé cristã, em 1 Coríntios 15:14 obteríamos a resposta: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Ou seja, se Jesus não ressuscitasse dentre os mortos, não haveria salvação, e vã seria a nossa fé e a nossa pregação, como Paulo mesmo diz no verso em destaque. Quando pensava sobre este verso, me questionava sobre o que poderia tornar a nossa fé vã, ou o que nos faria, enquanto cristãos, perder o nosso tempo no que se refere à nossa fé. O texto do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios descreve alguns elementos que deveríamos estar atentos como crentes, que não têm tempo a perder, muito menos manifestar a fraqueza espiritual da igreja de Corinto. Primeiro, guardar a doutrina. O apóstolo Paulo introduz o capítulo lembrando algo crucial para aquela igreja, e com certeza a igreja de Jesus Cristo espalhada na face da terra. Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la. Preguei a menos que tenhais crido em vão. Uma das maneiras de não crermos em vão é manter o evangelho tal como recebemos. O que muitos crentes não levam em consideração é que o conjunto de doutrinas defendido por suas respectivas denominações
corroboram para a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Em outras palavras, quando o crente começa a fazer um self-service doutrinário religioso, algumas convicções de fé se fragilizam, consequentemente o crente também. O que é o self-service doutrinário? Usamos esse termo ilustrando como um restaurante self-service, onde o cliente escolhe o que vai comer e coloca na balança. O self-service religioso é praticado por aquele crente que fica colocando no seu prato elementos doutrinários que necessariamente não correspondem ao de sua denominação, formando uma salada doutrinária que fará mais mal do que bem. Isso geralmente acontece quando um crente frequenta várias igrejas ao mesmo tempo. Os pastores não têm culpa desse self-service, visto que eles estão doutrinando suas igrejas. Que culpa teria um pastor ao alimentar suas ovelhas e ver que no meio de seu rebanho aparece uma ovelha de rebanho diferente e com a dieta espiritual também diferente? Ele deveria deixar de alimentar suas ovelhas para não comprometer o doutrinamento de outra denominação. Repetindo a pergunta. Ele deveria deixar de alimentar suas ovelhas para não comprometer o doutrinamento de outra denominação? Não. O que não deveria acontecer, meu irmão e minha irmã, é crentes saírem de suas igrejas para se alimentar em outras igrejas. Quero destacar que não falo isso por achar que estou concorrendo com alguém na disputa pelos membros, mas se pretendemos ter em nossas igrejas ovelhas sadias e com a dieta espiritual balanceada, aptas para suportar toda e qualquer situação, não obstante, podemos trabalhar na melhoria de caráter desses crentes. Precisamos que esses mesmos crentes estejam presentes na sua igreja. Perseverar na doutrina da nossa igreja faz com que não enfraqueçamos a nossa fé. O ponto 2, o segundo ponto que eu fala: exerça uma atividade para exercitar a sua fé. Os versos 9 e 10 descrevem a situação do apóstolo enquanto crente em Jesus Cristo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que foi me concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Versículos 9 e 10 falam: dizem popularmente que o trabalho dignifica o homem. Na igreja, o trabalho dignifica o homem, o fortalece na fé. Quando nos acomodamos, por muito tempo, geralmente ficamos frustrados. É claro que esse sentimento não vem de cara, mas é procedido por dois outros. O primeiro deles, a indisposição religiosa. O que é isso? O que é a indisposição religiosa, irmão Johnny? A indisposição religiosa, meu amado irmão e minha amada irmã, é quando o crente se cansa de outros crentes. Esse é o primeiro sintoma que leva o crente a deixar de servir. Essa indisposição religiosa compromete a comunhão da igreja, e a igreja que não está em comunhão se enfraquece em seguida. Vê as crises de consciência. Esse já é um estágio mais avançado. Ocorre quando o crente quer arrumar desculpas por sua falta de ação na obra do Senhor, como geralmente as desculpas que ele mesmo arruma não lhe satisfazem. Vem as crises de consciência. Creio que as crises de consciência é a própria ação do Espírito Santo, dando alertas para esse crente que está nesse segundo estágio, que antecipa a frustração. Por acaso, não é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e não é ele que nos faz lembrar todas as coisas. Não instigais o Espírito Santo, como a palavra mesmo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 19. Quando ele martelar a tua consciência, lembra que é para voltar-te ao primeiro amor. E como eu sempre falo, relembrando, meu irmão e minha irmã, você que está nesse deserto, você que está ouvindo esse áudio, você que tem um dom, o dom do louvor, o dom da administração, o dom de missões, utilize esse dom para falar da palavra de Deus, para falar do amor do Senhor,
daquilo que Deus fez na sua vida. Não deixa o seu dom e talento enterrado. Desenterra. Use para fazer a obra do Senhor. Para concluir, meu irmão ou minha irmã, para concluir esse áudio sobre o exercício da fé, por último vem a frustração com sua fé. Esse último estágio é muito perigoso para a saúde da fé de uma pessoa. É o estágio onde o crente se vê decepcionado consigo mesmo e perguntas: como o que estou fazendo aqui? Maltratam mais e mais a alma da frustração. Para o abandono é um salto que conduzirá ao abismo. O apóstolo Paulo trabalhava para não ver suas convicções transformarem-se em coisas vãs. O trabalho cristão é o trabalho no reino de Deus. O trabalho para a sua igreja e seus irmãos fortalece a nossa fé e nos vacina contra a frustração da fé que leva à apostasia. E aí eu falo sobre o terceiro tema: fé gera fé, descrença gera descrença. Nos versículos 13 e 17 fala. No verso 13 o texto descreve que: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Notem o que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Ele está dizendo que se um ponto como este, de doutrina cristã, é enfraquecido, outros vão se enfraquecer de tabela. No texto está descrita a descrença na ressurreição dos mortos, por parte de alguns crentes da igreja de Corinto. Se não criam nesse ponto, então o ponto mais fundamental da fé cristã também ficava comprometido, e comprometendo a ressurreição de Jesus, não há base para a salvação, e vã é a vossa fé. Vã é a vossa fé, meu amado irmão e minha amada irmã. Já não fosse isso comprometedor demais, o verso 17 aponta mais um problema correlacionado ao assunto do capítulo, que trata da doutrina da ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, e vã a vossa fé, e ainda permanecer nos vossos pecados. Percebam que a doutrina da expiação dos pecados perde seu sentido também. E se não obtermos o perdão dos pecados, não temos razões para estar aqui, não temos razões para cantar. As doutrinas bíblicas são interligadas ou correlacionadas umas com as outras. Mexa em uma e comprometerás aos demais. É nesse sentido que digo que fé gera fé e descrença gera descrença. A Bíblia nos mostra um caminho saudável em direção ao Pai das Luzes, porém, qualquer descréscimo ou desvio que for implantado nesse caminho comprometerá a nossa chegada. Modismos doutrinários nada contribui para uma fé equilibrada. Pelo contrário, destrói as sãs doutrinas e deixa vã a nossa fé. Por outro lado, a valorização das doutrinas bíblicas nos levarão aos mananciais das águas tranquilas, preparadas pelo nosso Senhor para todo aquele que crê. O apóstolo Paulo, no capítulo 15 da carta aos Coríntios, fala da doutrina da ressurreição e nas suas entrelinhas fala do exercício de fé necessário à fé cristã. Uma fé que não é exercitada vai enfraquecer o crente, e essa fraqueza o leva ao desânimo, ao desespero causado pelo pecado e à incredulidade na ação renovadora de Deus em nossas vidas. Por outro lado, o Evangelho de Jesus cobra de nós um exercício de fé diário. Esse exercício fortalece e alimenta a certeza da glória e a graça de Deus em nossas vidas. Como o exercício físico previne vários males à nossa saúde, o exercício da fé nos previne de males espirituais. E para encerrar, meu irmão, minha irmã, exercite a sua fé, guarde as doutrinas bíblicas e valorize o trabalho e a comunhão da sua igreja. Exercite a sua fé, guarde as doutrinas bíblicas e valorize o trabalho e a comunhão de sua igreja. Faça a obra do Senhor neste exato momento, meu irmão e minha irmã. Mas claro, não deixe de orar pela sua restauração pessoal, espiritual. Ore, deixa Deus cuidar. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça.
para que todas as outras coisas o Senhor possa acrescentar, e vivam a vida de fé. Desperte a sua fé. Faça a obra do Senhor com amor, com fé, com gosto, com alegria, como se você estivesse lutando pelo seu cônjuge, pelo seu marido, pela sua esposa, como se ele estivesse perto de você. Faça a obra de Deus em primeiro lugar. Busque o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas o Senhor possa acrescentar, meu irmão e minha irmã. E para encerrar, irei fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigado, Deus, por estar novamente gravando esse áudio sobre o exercício da fé, ó Pai. Senhor, que cada um dos meus irmãos e irmãs possa exercitar a sua fé, Pai, no período desse deserto, Senhor, e possam buscar o Teu reino em primeiro lugar e a Tua justiça, Deus, para que todas as outras coisas o Senhor possa acrescentar, ó Pai. Que eles possam, Pai, compartilhar, Pai, se exercitar, se alimentar, Pai, da palavra de Deus, Senhor, crescer em comunhão, em sabedoria, Pai, se fortalecer, Senhor, exercitar a fé, como a Tua palavra mesmo fala, a fé é como um grão de mostarda, Senhor. Deus, uma fé que não é exercitada pode nos enfraquecer, nos abater e nos entristecer, e uma fé que ela é fortalecida, ó Pai, determinando, crendo e acreditando no milagre, vamos nos fortalecer a cada dia mais, Senhor. Ó Jesus querido e amado, Senhor, obrigado, Deus, e que esse áudio, Senhor, do exercício da fé possa edificar os corações dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai. Deus, para que eles possam saber que mesmo apesar das circunstâncias, dos obstáculos, dos levantes, das provações, o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Pai, desde já eu te louvo, oro e te agradeço por tudo, em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, meu irmão e minha irmã, e seja edificado com esse áudio sobre o exercício da fé.